CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho e dar continuidade ao nosso estudo. Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, preservar-se da avareza. Então, item 3. Um homem falou no meio da multidão. Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: tende cuidado de vos preservar de toda avareza, porque em qualquer abundância em que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. A seguir, contou-lhes essa parábola. Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido abundantemente. E ele se entretinha com estes pensamentos: que farei? Pois não tenho lugar onde possa guardar tudo que tenho para colher. Eis o que farei, disse ele: demolirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e neles colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens bastante bens de reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Deus, porém, ao mesmo tempo disse ao homem: insensato que tu és, esta noite mesmo virão em busca da tua alma. E para que servirão as coisas que juntastes? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si e não é rico diante de Deus. Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Mestre Jesus, mais uma vez nos reunimos em nossa casa de amor para estudarmos a doutrina espírita, estudarmos a obra Memórias de um Suicida, que tu possa nos inspirar e nos proteger, abençoar esse momento, essa assembleia que aqui se encontra reunida em teu nome, de encarnados e desencarnados. Pedimos à nossa irmã Ivone que nos inspire, ela, o Camilo, o Espírito Leon Denis, que escreveram esta magnífica obra. Em nome desses irmãos queridos, em nome do Altivo, em nome da direção espiritual da nossa casa de amor, o CEAP, em nome do amor que vibra em nossa casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, iniciamos os estudos da manhã de hoje, em torno da nossa obra Memória de um Suicida. Que assim seja. Graças a Deus. Um aviso, sempre eu deixo para o final, mas eu acabo esquecendo, é que semana que vem nós não teremos o estudo do Memória de um Suicida, nem do Evangelho aqui com a Carmen, porque será o domingo em que faremos o nosso encontro, que a gente chama de encontro, um pequeno seminário, em torno da obra do mestre Leon Denis. Estudaríamos a mediunidade, o quarto encontro espírita sobre Leon Denis. Então estarão aqui as nossas irmãs que prepararam o encontro durante todo o ano, fazendo a divulgação. E todos estão convidados a vir
estudar conosco, de 9 da manhã ao meio-dia. O livro Memórias de um Suicida, escrito pela Dona Ivone como médium, os espíritos Camilo Castelo Branco e Leon Denis. O Camilo conta a história, Leon Denis coloca a doutrina espírita. Então, nós paramos no momento em que uma caravana veio da colônia Maria de Nazaré, trazendo alguns irmãos suicidas que precisavam muito da ajuda dos encarnados, do fluido deles, do fluido animalizado, a voz do encarnado, já que eles estavam bastante debilitados. E veio uma caravana enorme e já aportaram uma casa espírita. Essa reunião aconteceria à noite. Alguns médios. É o capítulo 6. A página do meu livro aqui é o 137. E já estavam postos. Cerca de... Encontrou? Eles selecionaram 20 médios. Dos médios, 4 mulheres e 2 homens foram voluntários para o trabalho. Então vamos lá. Foi aqui que nós paramos, quando já estavam visitando a casa, momentos antes da reunião acontecer. Nós outros, no entanto, não fora a degradante indigência que nos grilhetava a inferioridade espiritual, condenava, o grilheta é o condenado, prendia a inferioridade espiritual, impossibilitando a amplitude da visão que seria natural se outras fossem as nossas condições, teríamos abrangido o cenário na sua augusta realidade, em vez de percebermos palidamente o que nossos guias e mentores contemplavam em todo o esplendor da sua gloriosa significação. Ao centro do salão, então o que ele disse aqui nesse parágrafo? Que tal a dificuldade espiritual que eles tinham, porque eles eram suicidas, eles não conseguiriam observar o todo, toda a beleza do trabalho, tudo o que estava vendo ali em termos espirituais. Ao centro do salão, destacava-se a mesa de trabalho dos colaboradores encarnados. Ao centro do salão, destacava-se a mesa de trabalho dos colaboradores encarnados. Rodeavam-na o seu presidente com a comitiva de médiuns e afins para a corrente simpática de atração. De tosca que anotáramos ao entrar, agora se tornava alvinitante, pois, clara, alvinitante vem de alvo, clara, pois dos confins do invisível superior despejava-se sobre ela cascata de luz resplandecente, elevando-a ao nível de altar sacrossanto, onde a comunhão da fraternidade entre homens e espíritos se realizaria sob os divinos auspícios do Cordeiro de Deus, cujo nome sacrossanto era ali invocado. Então, olha, aos olhos nossos, nós que temos essa reunião aqui, a gente não consegue ver esse esplendor que está sendo dito, narrado pelo Camilo. É uma comunhão com o alto dos encarnados e desencarnados para socorrer esses irmãos tão sofredores. E ele aqui retratou esse momento
tão belo, tão significativo para aqueles espíritos e para os trabalhadores, para os médiuns. Eu vou ler novamente esse parágrafo aqui, que é muito importante para nós, trabalhadores da causa espírita junto aos suicidas. Ao centro do salão destacava-se a mesa de trabalho dos colaboradores encarnados. Rodeavam-na, aqui também tem uma mesa, sentamos ali os médiuns, se postam os apoios atrás dos médiuns de incorporação, e assim começa o nosso trabalho. E do ponto de vista espiritual, rodeavam-na o seu presidente com uma comitiva de médiuns e afins para a corrente simpática de atração. De tosca que era, anotáramos, ao entrar, agora se tornava alvinitente, pois dos confins do invisível superior despejava-se sobre ela cascata de luz resplandecente, elevando-a ao nível de altar sacrossanto, onde a comunhão da fraternidade entre homens e espíritos se realizaria sob os divinos auspícios do Cordeiro de Deus, cujo nome sacrossanto era ali invocado. Então, o nome de Jesus é evocado nesse momento, era lá evocado, como é evocado por nós também. Abrangendo essa primeira corrente magnética produzida pelas vibrações harmoniosas dos encarnados, existia uma segunda, composta por entidades translúcidas e formosas, cujas feições mal podíamos fixar, tais os reflexos vivos que emitiam, parecendo antes silhuetas encarnadas, orladas de raios cristalinos e puros. Eram os espíritos guias do centro visitado, os protestos dos médiuns, assistentes e familiares das pessoas presentes. Desculpe, protestos não, protetores. Não há protesto nessa reunião. Então vamos ler novamente. Abrangendo essa primeira corrente magnética produzida pelas vibrações harmoniosas dos encarnados, existia uma segunda, composta por entidades translúcidas e formosas, cujas feições mal podíamos fixar, tais os reflexos vivos que emitiam, parecendo antes silhuetas encantadas, orladas de raios cristalinos e puros. Eram os espíritos guias do centro visitado, os protetores dos médiuns, assistentes e familiares das pessoas presentes, que abnegadamente, talvez desde milênios, se dedicassem ao objetivo da sua redenção. Então, olha aí a reunião como é transcrita pelo nosso irmão. Os guias dos médiuns, os parentes e os assistentes, os espíritos ali assistentes. A gente sempre pede a Jesus que, por misericórdia, eles possam rever esses parentes. E sempre acontece, sempre em todos os trabalhos que tivemos aqui ao longo desses 3 anos, sempre foram apresentados seus parentes a eles, o que é um momento de muita alegria, de enlevo para esses espíritos tão doentes, tão sofridos, como eles se apresentam. Alguma pergunta? Entendeu? Muito bem. Deixa o microfone ali, para que se eles quiserem perguntar. Está faltando aqui a nossa irmã Karine, sempre falo com ela, está se afastando. Eu sei que é por causa do trabalho, mas essa semana toda ela não veio.
Vamos lá. Senão a gente acaba se afastando da casa também. A gente vai deixando devagarinho, devagarinho, daqui a pouco não consegue mais vir. Além desta, ocupando maior espaço no recinto, e como as duas primeiras dispostas em círculo, a supercorrente fornecida pelos visitantes e composta na sua totalidade pelo pessoal especializado, comissionado pelo Departamento de Vigilância e subordinado à Seção de Relações Externas, pessoal esse chefiado pelo nosso amigo Ramiro de Guzmán. Esse pessoal veio lá da colônia Maria de Nazaré. A cabeceira da mesa, lugar de honra, ocupado pelo diretor da casa, o qual requer do seu ocupante elevada disposição para o bem, e que para os métodos hindus usados no Instituto seria a chave do círculo propício ao nobre desempenho, postavam-se, além deste, o seu diretor espiritual e mais o chefe de nossa expedição, isto é, Ramiro de Guzmán, ao passo que, mais acima, Romeu e Alceste, os instrutores diretos da atormentada falange, cujo delicado desempenho vai verificar-se por intermédio da palavra do instrutor terreno, o presidente da casa. Então você vê a presença de espíritos elevados junto a ele, o guia da casa, o guia lá da instituição, porque o trabalho é muito importante e muito complexo. Às vezes eu sento e sou chamado a atenção, já fui chamado a atenção algumas vezes, que a minha perna começa a doer, eu dou uma sentadinha. Então, o respeito a esses guias pede que a gente tenha postura. Eu estou aqui falando de mim mesmo, para eu na hora me lembrar e deixar a perna doer para lá, né? E ficar de pé. A um e outro cumpre recolher as vibrações dos pensamentos e das palavras do presidente desenvolvidos durante o magno certame, associá-los aos elementos quintessenciados de que dispõe, de envolta com as ondas magnéticas dos circunstantes encarnados, elaborá-los e transfundi-los em cenas, dando-lhes vida e ação, concretizando-os, materializando-os, até que os infelizes assistentes desencarnados sejam capazes de tudo compreender com facilidade. Para isso, contam com o apoio do pessoal especializado fornecido pela vigilância, isto é, pela Seção de Relações Externas, e o concurso amoroso e indispensável dos gabinetes científicos localizados no hospital, chefiados por Teócrito. Olha, um centro espírita no interior do Brasil, uma casa singela, uma mesa rústica, mas quanto aparato para esse desiderato. Quanta luz, quantos espíritos elevados. Que momento singular esse, importantíssimo para aquele grupo que não se dá conta de tudo isso. É bom a gente sempre ler e reler para reavivar em nossa memória. Porque toda semana nós nos reunimos para esse trabalho. E ele não pode ser um trabalho automático, a gente deixar que ele caia num automatismo.
não caiu, a gente não deixa, porque a gente estuda antes esse mesmo livro, momentos antes, 1 hora, 40 minutos, 45, em torno de 45 minutos, 50 minutos, às vezes 1 hora, a gente estuda, nos preparando para esse trabalho. Então, tudo que a gente fala com os espíritos ali se transforma em imagem, para que facilite a absorção do que a gente está falando por esses espíritos e eles se reabilitem o mais rápido possível. Quanto aos nossos médicos e enfermeiros, já se achavam apostos, quer junto aos médiuns, quer ao lado dos enfermos, indo e vindo, fiéis ao formoso quanto sublime sacerdócio que no astral a medicina lhes confere. Ainda mais nobre que na terra, porque além é unicamente sob a augusta inspiração do amor e da fraternidade que se dedicam a tão nobres labores. Agora, quanta honra para esses médiuns ter ao lado deles esses espíritos, médicos, enfermeiros, né, ajudando a esses enfermos. E olha que ele coloca, quem são esses médicos e enfermeiros? São fiéis ao formoso quanto sublime sacerdócio que no astral a medicina lhes confere. Um verdadeiro sublime sacerdócio no astral. Porque além que lhes confere, ainda mais nobre que na terra, porque além é no mundo espiritual, é unicamente sob a augusta inspiração do amor e da fraternidade que se dedicam a tão nobres labores. O médico na terra é um sacerdócio, é sublime a medicina, porém o médico ainda precisa dos recursos financeiros para a sua manutenção, né, como um homem da terra. Alguns até exageram, né, nesses recursos. Porém, no mundo espiritual, o único impulso que move a esses médicos e esses enfermeiros é a caridade, como ele colocou, o amor ao próximo. Requer renúncia, não é? Sob a augusta inspiração do amor e da fraternidade que se dedicam a tão nobres labores. E serenos, nos postos que lhes competiam, os lanceiros, esses colaboradores arrojados e silenciosos, dir-se-ia trazerem as forças de que dispunham, em verdade, não nas lanças que em suas mãos não exprimiam violência, mas nas mentes rigorosamente moldadas nas forjas de trabalhos austeros, de iniludíveis disciplinas, de renúncias e aprendizados abrilhantados na dor dos sacrifícios. Olha, os seguranças, os lanceiros, eles são trabalhadores anônimos. Nós não nos damos conta da segurança que a casa tem. Nos portões, quando entramos, era de bom alvitre saudarmos, né? Sempre que aqui adentrássemos, pois eles estão ali apostos, tomando conta da casa, e sempre tem espíritos ali nos abençoando quando aqui a gente entra. Quanta gente trabalhando para socorrer esses infelizes irmãos, quantas vezes, quantas pessoas, quanta dor. E quando a gente vê aqui na frente essa festa aí, os jovens
drogados, seminus, como hoje de manhã a gente foi pedir para tirar os carros por causa da nossa reunião. Quanta tristeza, quanta dor, eles se encaminhando para o suicídio. Se encaminhando para o suicídio. Cada colaborador, no posto que lhe era devido, cumpria iniciar a chamada, como rezavam os métodos da iniciação. Tocou ao irmão Conde de Guzmán levá-la a efeito, como responsável que era pela numerosa comitiva. Os comissionados pelos chefes do Instituto Maria de Nazaré para a tarefa daquela noite achavam-se presentes. A seu pedido, imitou-o o diretor espiritual do centro, notificando que também os seus subordinados correspondiam ao santificante compromisso. Quanto aos cômpares terrestres, os auxiliares humanos, nem todos se encontravam fielmente reunidos à hora aprazada. Isso aqui é bem para alguns de nós aqui, ó. Vou até sublinhar aqui. Quanto aos cômpares terrestres, os auxiliares humanos, nem todos se encontravam fielmente reunidos à hora aprazada. A chamada que do plano espiritual lhes era feita acusava nada menos de 3 ausentes do cumprimento do dever. Olha que tristeza. Eu, todas as reuniões, toda semana eu falo a mesma coisa. Chega na hora, por que atrasar? Aí atrasa 5 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Os espíritos chegam na hora, tem a chamada deles, como está sendo colocado aqui, uma rigorosa disciplina. Aí eu falo, não vou citar nome aqui, que se ela estiver me ouvindo, é a mesma coisa, toda semana, todo trabalho. Por que você atrasou? Por que você não chega na hora? Ah, eu cheguei, estou aqui desde cedo. Mas fica lá zanzando para lá, para cá, e chega atrasado. Às vezes eu começo o estudo, às vezes eu demoro um pouco a começar o estudo, para aguardar as pessoas chegarem. Porque já estão na casa. Em vez de ir para o trabalho, se estiver me escutando, quem estiver me escutando, que pertence ao trabalho, tá aqui, não sou eu que estou dizendo. É a disciplina. Eu que vim de um quartel, fui militar a vida inteira, eu sei o que é hora. Eu sei o que é disciplina, o que é hora. Então, a gente tem que chegar na hora, começar na hora. Às vezes eu espero aqui, atraso um pouco, porque eu atraso aqui o começo, a pessoa responsável não está na hora, enfim. É algo para a gente pensar na disciplina. A disciplina da nossa casa, da gente, da nossa mente, nossa casa mental, começa ao levantar, ao acordar. Se levantar cedo, você tomar um banho, não tem como você sair de casa para qualquer fazer sem tomar um banho. Mas se você acorda em cima da hora, você não vai tomar banho, não vai escovar o dente, vai vir com o cabelo arrepiado, com o olho. Então você tem que levantar cedo, antes, tomar seu banho, arrumar a sua cama. Você sai e deixa a cama desarrumada, largada. O teu dia vai ser todo desorganizado, vai ser tudo largado. Então a gente tem que levantar, fazer a higiene pessoal, arrumar a cama,
Aí você vem para o trabalho, faz o seu de jejum e vem trabalhar. Aqui a gente sempre oferece um café, um de jejum até bom. Se vai fazer aqui, chega um pouco mais cedo. Não é? Por quê? Os espíritos já estão prontos. A gente tem o trabalho da cura aqui. Já estão desde cedo, tem um trabalho de manhã, tem um trabalho à tarde, tem um trabalho à noite. Aí o médium chega em cima da hora. A gente compreende o trânsito hoje na cidade grande, compreende o trabalho. A pessoa vai para o trabalho, mora longe, vem do trabalho cansado, tudo a gente entende. Tudo isso é desculpável. Mas se você mora perto, você está aqui, você vai atrasar por quê? Não é? Quer perguntar alguma coisa? Não. Não? Tomou banho antes de vir para cá? Tá vendo? Então vamos lá. Não quero expor ninguém não, mas tem que fazer isso, é a disciplina da vida. Isso é para a vida. Isso é para a vida. Iniciaram-se finalmente os trabalhos sob o nome sacrossanto do Altíssimo e a proteção solicitada do excelso Mestre de Nazaré. Visivelmente inspirado pelos pensamentos vigorosos das entidades iluminadas presentes, o presidente da casa desenvolveu ardente prece, tocante e substanciosa, a qual predispôs nossos corações ao enternecimento e a fervoroso recolhimento. À proporção que orava, com maior vigor, incendiam sobre a mesa os arrebóis nível azulados emanados do alto, quais bênçãos dadivosas que nos levaram a imaginar lampejos do olhar caridoso de Maria, norteando seus obreiros na piedosa missão de socorro a pobres decaídos. Supliquemos, pois, aos mentores e tutelares presentes a graça de nos conferirem, por instantes, o poder da visão à distância, que neles é um dos formosos atributos do progresso adquirido, e o qual não possuímos ainda, e respeitosamente acompanhemos esse cascatear azulíneo que engalanou a sede humilde da agremiação dos discípulos do grande iniciado Allan Kardec, a ver se conseguiremos descobrir a sua origem. Eis que fomos satisfeitos em nossas pretensões, sob a condição de conduzirmos o leitor no giro que empreendermos por meio das desejadas investigações. Então eles queriam saber a origem daquelas cascatas de luz, saber mais detalhadamente o ambiente que se formava naquele momento de trabalho. Mas eles não tinham uma visão à distância, não tinham uma dupla vista, por causa da condição deles. Mas eles pediram e foram atendidos. E o nosso Camilo está aqui descrevendo para a gente, vai descrever para a gente o que ele viu. Uma vez assestado, quer dizer atendido, o binóculo mágico revelou-nos que sob as fulgurações puríssimas que visitavam o tosco albergue, desapareceram os limites que o encerravam no ergástulo de simples habitação terrena, para transfigurá-lo em alvo de irradiações generosas por parte dos diretores do nosso instituto. Víamos, refletidas nas ondas pulcras daquelas dulçurosas cintilações, a reprodução do que no mesmo momento
se desenrolava no gabinete secreto do templo santuário, onde se reuniam os responsáveis por quantos viviam na colônia, perante a excelsa diretora da legião. Também esses austeros mestres, portanto, estão presentes à reunião em que nos achamos, pois que os vemos. Estão, como nós, reunidos em torno a uma mesa augusta e alvinitente, a mesa da comunhão com o mais alto, altar venerável que testemunha todos os dias suas elevadas manifestações de idealistas, suas investigações profundas de cientistas cristianizados a respeito da criação divina e dos graves problemas referentes ao gênero humano, suas fervorosas vibrações de amor e respeito ao onipotente Pai e ao próximo. São 12 varões, belos, nobres, cuja idade, à primeira vista, se não poderia calcular, mas que exame mais circunstanciado revelaria que bem poderia ser a que lhes fosse mais grata ao coração ou às recordações das mentes graves e pensadoras, assim como dos corações generosos. Cintilas argênteas irradiam, testemunhando a grande firmeza dos princípios virtuosos que os impulsionam. Então, o que foi que eu li aqui? Nós não vimos que havia reunião aqui no plano encarnado, com o diretor sentado à cabeceira da mesa, em torno os médiuns que receberiam os espíritos, em torno deles os guias responsáveis por aquele trabalho, o diretor da casa, o guia do médium, junto dele, daquele que usaria a palavra, em torno da mesa, recursos que transformaria as palavras do diretor em imagens, facilitando o entendimento, a compreensão dos irmãos sofredores. Muito bem. A ele, quando pediu lá a visão à distância, então ele falou ali, chamou de binóculo, que foi concedido a eles, que estavam ali, ou a ele, o Camilo, para transcrever para a gente, no mais alto, lá na colônia Maria de Nazaré, tinha a mesma reunião, composta de 12 varões, Maria Santíssima, a mãe de Jesus, acima de tudo, acima deles, todos assistindo à reunião, todos em oração. Eles iam ainda do mais alto buscar recursos, a Jesus, a Deus, para que essa singela reunião aqui na Terra, do nosso ponto de vista tão simples, tão simples, essa é a palavra mesmo, a gente não consegue ver além quanta complexidade e quantos recursos sendo derramado sobre os médiuns, sobre os trabalhadores daquela reunião. Então, lá na colônia, num lugar reunido esses 12 espíritos, chama de 12 varões, são 12 espíritos, colocou ali a idade deles, a idade que mais apraz a cada um deles, Quando a gente desencarna, a gente se mostra como a gente quer se mostrar, com a idade que a gente quer. Quem vê, por exemplo, o Chico, não vê o Chico aquele senhorzinho, e sim um jovem, com a cabeleira. Quem vê aqui a Dona Ivone, não a vê aquela senhora, como ela desencarnou, e sim uma linda jovem de cabelos loiros, de olhos claros, a maneira que ela quer se apresentar. Quem vê a Lourdinha, a Maria de Lourdes, que eu sempre evoco aqui nos trabalhos, pois trabalha conosco, a vê também jovem,
Jovem. Quem está velho aqui sou eu. Velho e barrigudo. Ela está jovem. O altivo, jovem também. Outros aparecem mais amadurecidos, né? Isso é do gosto de cada um, de cada espírito. O Emmanuel aparece como aquele senador, né? Agora está reencarnado, mas quando aparecia desencarnado era como senador romano. Quando ele sai do corpo, ele deve fazer a mesma coisa ainda, né? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos mais um pouquinho. Está tudo bem até aí? Eu me perdi aqui. Vou voltar ali um pouquinho. A mesa da comunhão com o mais alto, altar veneroso, que testemunha todos os dias suas elevadas manifestações de idealistas, suas investigações profundas de cientistas cristianizados a respeito da criação divina e dos graves problemas referentes ao gênero humano, suas fervorosas vibrações de amor e respeito ao onipotente Pai e ao próximo. São 12 varões, belos, nobres, cuja idade, à primeira vista, se não poderia calcular, mas que exame mais circunstanciado revelaria que bem poderia ser a que lhes fosse mais grata ao coração ou às recordações. Das mentes graves e pensadoras, assim como dos corações generosos, cintilas argênteas irradiam, testemunhando a grande firmeza dos princípios virtuosos que os impulsionam. Não vemos assistentes para a reunião que efetuam. Estão sós, isolados no cenáculo santificado pelas vibrações das preces que de suas almas extraem, arrebatados pela fé. Nem mesmo os discípulos imediatos, os que diariamente cooperam para o progresso e bem-estar da colônia, são admitidos naquele segredo. A reunião é íntima, só deles. Precisam da mais sólida homogeneidade de que poderão dispor suas forças assestadas para o sentido do bem, pois urge manter a harmonia geral da Assembleia, que ousou reunir-se sob o nome do Criador Supremo do Universo e às vistas do seu unigênito, cuja presença foi solicitada ardentemente ao se iniciarem os trabalhos. Perante Maria, são eles os responsáveis pelo que se passar na tenda humílima dos discípulos de Allan Kardec, no cimo da qual se assentou o emblema da sua legião. E, o que é ainda mais grave perante o seu augusto Filho, o Mestre e Redentor, a quem todas as legiões prestam obediência, porque é Ele, o diretor maior, a quem o Criador conferiu poderes para redimir o planeta Terra e suas humanidades. É ela a responsável pelo que ali se passa, além das responsabilidades deles próprios, motivo pelo qual será absolutamente imprescindível a conservação da harmonia para a obtenção dos bons êxitos. Olha quanta responsabilidade desses espíritos. Quanta responsabilidade. E a nossa responsabilidade aqui, que deve haver harmonia,
que deve haver equilíbrio entre nós e os encarnados, que deve haver paz, comunhão, amor entre nós nessa comunhão com o alto. Esse pedaço que está em negrito aqui, que a Dona Ivone coloca, pois urge, vou ler novamente, manter a harmonia geral da Assembleia que ousou reunir-se sob o nome do Criador Supremo do Universo. Ousou se reunir sob o nome do Criador Supremo do Universo. Aquela Assembleia, mas a nossa aqui também, é em nome do Criador. Como nesse momento aqui, é em nome do Criador que nós estamos aqui. Nós iniciamos com a prece em nome de Deus acima de tudo. Em nome de Jesus, o nosso Mestre Maior, e em nome de Deus acima de tudo, que aqui estamos, nesta Assembleia de Estudos, atendendo também a irmãos suicidas aqui presentes. Pena que tão vazia de encarnados para doar os seus fluidos, o seu magnetismo, e as vistas do seu unigênitos, quer dizer, a vista de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré, cuja presença foi solicitada ardentemente ao se iniciar os trabalhos. É o que nós fazemos aqui também em nossos trabalhos lá e nos trabalhos aqui, como esse, por exemplo. Pedimos a assistência de Jesus, a assistência do unigênito. Pena que eu tenho que parar aqui. Foi rápido, né? Mas dá para eu ler mais um parágrafo. Para que o Mestre amado seja ainda uma vez glorificado, para que seu nome excelso não sirva de pretexto para levianas realizações, para que se não cometa o sacrilégio de fazer degenerar em simples fórmula banal a invocação feita ao Cordeiro Imaculado de Deus, para que esteja presente nos ditos trabalhos e para que seja real sua presença em espírito e verdade no santuário dos seguidores de Kardec, visitado por seus pupilos, vibram eles ali, reunidos secretamente, elevando os pensamentos em haustos sublimes, concentrados e firmes, alongando com as melhores reservas mentais que possuem as próprias almas na súplica, para que mereçam com efeito todos. Olha aí. Então, eles se reúnem para isso, para que a presença do Mestre Jesus se faça. Nesse momento sacrossanto. Todos presentes à magna reunião, a presença do grande Consolador, assim estabelecendo as correntes invencíveis, virtuosas e cândidas para aquela noite, correntes que são o traço de união entre a presença do Mestre Divino e a reunião espírita terrena séria, bem dirigida. Reunião séria e bem dirigida. Por isso mesmo é que os demais servidores, conquanto probos, dedicados e sinceros, não podem presenciar essa magna assembleia realizada no além. Não alcançaram ainda as vibrações perfeitamente homogêneas com as suas, tal como requer a santidade do mandato. Na vasta colonização do Instituto Maria de Nazaré, apenas esses 12 mestres de iniciação se apresentam perfeitamente idênticos em qualidades morais, graus de virtude e de ciência e estado de espiritualização para a comunhão
no sublime ágape que efetua. Então, olha a seriedade da reunião. Olha esse grupo do mais alto. Você lembra? Você estava conosco ali nos estudos iniciais, não lembra? Aquele grupo grande. Até que um dia foi dito, vamos começar os trabalhos com os suicidas. Quem é voluntário? Ficamos apenas em meia dúzia, não foi? Tínhamos uns 20 ali estudando, né? As 20 pessoas. Então, olha só a importância do trabalho. É um trabalho voluntário. Essa seleção a gente viu lá atrás com os médiuns. E depois, quando a reunião se efetiva, quanta responsabilidade desses médiuns perante esta Assembleia. Faltam 4 minutos, agora a gente vai ter que parar. Que pena, né? Alguma pergunta? Você? Eu... Hã? Fala um pouco mais alto. Domingo à tarde? A gente colocou domingo à tarde, estávamos fazendo domingo à tarde, não vinha ninguém, a gente foi para de manhã, veio para de manhã. Por mim? Vamos, pergunta. Eu só tenho uma pergunta. Tá, pode fazer, bota bem pertinho da boca o microfone para eu ouvir. No outro dia... Fala mais alto. No domingo, sem ser o outro domingo que eu não vim, o senhor falou sobre a colônia. Só que eu se esqueci o que é. Aí eu ia perguntar se eu poderia explicar o que é. O que é uma colônia? Você não tem aqui, você nunca visitou, né? Você é um menino ainda. Colônia do Curupaiti. Colônia é um lugar que se reúne pessoas. Então, quando a gente desencarna, eu não vou dizer que a gente morre, porque a gente não morre, morre o corpo físico. A gente vai para algum lugar, ou vai ficar vagando pela rua por aí. Até tem espírito que fica vagando por aí, que não sabe, não tem condições de ir para uma colônia. A colônia é uma cidade espiritual. É uma cidade espiritual. A colônia Curupaiti é uma cidade que tem aqui, ali, em Jacarepaguá. Como é que o bairro é aquele ali? Taquara, né? Ali é uma colônia. Tem outras colônias aqui no próprio país, tem colônias na cidade. É um grupo de pessoas que se reúnem ali. Então, no mundo espiritual, tem várias colônias, várias cidades ligadas à Terra. Entendeu? Ligadas à Terra. Então tem uma colônia, tem uma cidade imensa que atende somente os espíritas suicidas. Não é a única, mas é que está ligada aqui à nossa casa, ao nosso trabalho, a esses estudos que estamos fazendo, que é a colônia Maria de Nazaré. Maria, mãe de Jesus, é a responsável por essa colônia. Entendeu agora? Entendi. Mais alguma pergunta? Não. Então vamos encerrar com a nossa prece. Não obstante, a gente vai começar aqui, né? Semana que vem a gente continua aqui. São 10 horas, terminamos o nosso estudo por hoje, agradecendo a Deus por esse momento em que estamos lembrando a Páscoa cristã, em que Jesus aparece a Maria Madalena, dizendo a ela: eu não disse que a morte não existe? Jesus aparece aos apóstolos se mostrando vivo com seu corpo espiritual. Ele não ressuscitou num corpo físico, mas sim
com seu corpo espiritual, como todos nós os temos, e os espíritos aqui presentes se apresentam para esse estudo, com seus corpos espirituais, lembrando Jesus, dizendo: a morte não existe, e foi preparar o lugar para aqueles que o seguiam, para aqueles que eram sua mãe, seus irmãos, como disse naquela passagem, em que se reunia com espíritos afins, com os irmãos ligados pelos laços espirituais a ele, e não os consanguíneos. Então, todos estamos vivos e precisamos confiar em Jesus, meditar em seus ensinamentos, para irmos para um bom lugar, para uma boa colônia, como perguntou o nosso irmão, uma colônia de trabalhadores, uma colônia elevada, quiçá por uma morada ainda melhor, mais afastada da terra. Que Deus ajude a todos nós, que possamos comemorar a vida no dia de hoje, neste domingo de Páscoa, a vida, como Jesus nos mostrou a vida. Que Deus console a todos, que Deus dê esperanças a todos, esperança por uma vida melhor, esperança por uma sociedade melhor, por um país melhor, por um mundo melhor. Um mundo de paz, uma nação de paz, paz à nação brasileira, paz aos lares, às famílias, paz a todos nós. Que Jesus nos conduza no dia de hoje, que Jesus fique com todos, esperança e paz a todos. Em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Deus sempre acima de tudo, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, encerramos então os estudos da manhã de hoje em nossa casa de amor, o SEAP. Que assim seja, graças a Deus.